Irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós temos hoje no capítulo 21, haverá falsos cristos, falsos profetas. O item é o 6. Vamos falar de não acrediteis em todos os espíritos. Vamos adiante. Não acrediteis em todos os espíritos. Meu bem amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, 1 Epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem, ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. O Espiritismo se coloca para revelar aos homens aquilo que ele não consegue ver, aquilo que ele não consegue sentir ou tocar. O Espiritismo vem falar do mundo espiritual. Obviamente, alguns homens conseguem ver, mas isso é uma outra história. Mas então, ele é uma lei natural. Não tem nada de miraculoso aquilo que o Espiritismo fala. E ele mesmo reforça isso, dizendo que ele acompanha como as outras ciências também. Deu para entender isso? Aqueles, pois, que estivessem tentado em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, perscrutando a causa de certos fenômenos. Ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O objetivo do Espiritismo é esclarecer aos homens que eles estão aqui com um propósito. E esse propósito passa pela sua evolução moral. O homem está aqui para evoluir moralmente. Então, esse é o objetivo, é o esclarecimento, é o direcionamento, para que o homem se atente para aquilo qual é a sua verdadeira função neste plano. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos,
e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com os nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo e mesmo por Deus, é considerável. Bom, assim como nesse plano, assim como entre nós, existem pessoas que se aproveitam das outras, existem pessoas que enganam as outras enquanto aqui estão. Essas pessoas, quando desencarnam, elas continuam muitas das vezes, se não se modificarem, com os mesmos hábitos. Então, esses espíritos enganadores são os mesmos que aqui um dia estiveram. Antes, eles agiam de uma forma mais retraída. A gente tem como um exemplo forte disso, durante a crucificação de Cristo, uma grande quantidade de espíritos enganosos se aproximaram daquelas pessoas que ali estavam. Mas por que eles se aproximaram também daquelas pessoas que ali estavam? Porque havia uma afinidade de pensamentos. E essas pessoas não tinham conseguido compreender a mensagem do Cristo. Hoje a gente vê ainda com a potência que existe dos médiuns agora, a gente vê alguns também se passarem por Deus, por Maria, pelo próprio Cristo, né? A gente vê por aí, ou ninguém nunca viu isso. Alguém se intitulando, já viu, dona Marta? Agora talvez dona Marta está na sua cadeira de presidente. Henrique Cristo. Henrique Cristo é um. O Henrique Cristo, eu vou até fazer aqui um pequeno adendo a Henrique Cristo, porque até hoje eu não soube assim de um grande mal que ele causou, além daquelas coisas folclóricas que ele faz. Eu não sei, né? Alguém já ouviu assim? Acredito. Acredito que não. Mas existem outros que fazem coisas terríveis. Por exemplo, tiveram algumas seitas nos Estados Unidos que levou à morte de várias pessoas, né? Várias pessoas. Então vamos adiante. São João adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras de Jesus. Esse discernimento, para a gente discernir entre um espírito evoluído, entre o espírito, vamos dizer assim, que se fala espírito de luz, espírito de primeira grandeza, primeiramente, ele não se mete na vida particular de ninguém. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, toda a orientação que ele dá visa como princípio uma transformação, uma reforma de si próprio. Ele não quer dizer para você assim, você chega lá, você está chateado com a Joaninha. Aí ele não vai dizer para você assim, a Joaninha não presta mesmo, meu filho. Você que tem muita paciência com Joaninha, mas ela não presta. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, meu filho, desenvolva mais paciência com essa sua irmã. Está dando para entender isso? Ele sempre vai colocar em nós a responsabilidade de algo que nos aflige. Já o espírito mentiroso, enganoso, ele age ao contrário. Ele se apresenta de uma forma bem bacana, ele tem uma série de alegorias para se apresentar. A gente tem até uma história que eu não vou contar agora, que é um pouco longa,
do que aconteceu no centro espírita, um indivíduo que se denominava Comunicações com o Dr. Bezerra de Menezes. Se alguém tivesse estudado um pouquinho da história desse centro aí de Dr. Bezerra de Menezes, teria visto que aquilo que estava sendo dito ali era mentira. Mas quando falou Dr. Bezerra de Menezes, e porque todos nós acabamos ficando predispostos, né? Quem não queria aqui, né, Marta, receber Dr. Bezerra de Menezes? Queria, Paulinho? Pronto, queria também? Pronto, só que não. Então ninguém lá procurou saber verdadeiramente o que Dr. Bezerra de Menezes, quando aqui esteve, encarnados entre nós, o que ele pregava. E aí a pessoa que lhe disse e tal, começou a dar as comunicações e não tinha nada a ver com a história. Então, ele coloca coisa, e outra coisa, ele coloca situações que estão mais no nosso íntimo. Por exemplo, você está querendo alguma coisa, né? Você busca alguma coisa. Obviamente, ele consegue captar isso aí e ele vai e coloca para você. Então, meio que você mesmo já criou, plasmou uma situação, aí ele coloca para você, aí você acredita, porque você plasmou essa situação. Vamos aí. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para os nossos irmãos de casa e nossos irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Se o desencarnado responder, não precisa ninguém se assustar não, tá, gente? Geralmente os encarnados, eles ficam lá no fundão. Eles não ficam muito aqui na frente não, eles ficam aqui, é igual de observar, tem uma visão mais panorâmica. Qual o melhor mentor? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, Paulinha, Gil, Marta. Não, Marta não, que é a presidente não foi. Qual o melhor mentor de uma casa? Quem seria o melhor mentor para uma casa? Qual seria? Diz aí, alguém tem uma ideia? Qual seria o maior mentor? Não, estou falando qual seria o maior mentor. Melhor mentor para uma casa. A gente vai trabalhar aqui, a gente gostaria de... Qual mentor? Qual que a gente gostaria de ter aqui para trabalhar? O que seria? Jesus Cristo, o que mais? Jesus Cristo já tem um ali, o que mais? Na minha concepção, não seria uma personalidade, mas sim um mentor ideal é aquele que faz com que a gente, nós, principalmente trabalhadores, queira e entenda o que precisamos fazer para poder exercer a mediunidade da forma correta, entender que precisamos fazer, tirar o melhor de nós todos os dias, sempre, fazer a nossa reforma íntima. Isso está pautado sempre, a nossa melhora está pautada sempre na nossa reforma íntima. Então, um mentor ideal, ele vai fazer com que nós nos disciplinemos e busque sempre estar evoluindo, mesmo que isso seja doloroso para nós. Pronto, já respondeu. É o livro. Tudo isso que ela falou aí é o livro. São os livros da codificação. São as obras espíritas de Ivaldo, de Chico, enfim, estou falando aqui os mais conhecidos, né, do público, mas tem vários. Então, é o livro. A gente tem que pautar no estudo, porque você tem que propor a você mesmo e ao seu próximo o questionamento, a fé raciocinada. Porque se você não raciocinar naquilo que você está fazendo, você vai entrar num sistema que eu vou dizer agora que entrou o povo hebreu. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto procurando um espaço físico que não existe. A terra prometida não é um espaço físico, tanto que ele está até hoje em guerra. A terra prometida seria ele trazer a mensagem de um Deus único para todos os povos.
E a terra prometida seria essa terra aqui todo, para todos, não é um local só. Não seria a corrida do ouro, vamos todo mundo. Então eles ficaram 40 anos lá rodando. E por que eles ficaram 40 anos também? Teimosia. O que muito faz a gente, às vezes, vamos dizer assim, sofrer? A teimosia. O desconhecimento daquilo que a gente verdadeiramente tem que buscar. Então eles ficaram buscando uma terra. Só que essa terra aí, ela não existe. O que existe era a mensagem para todos os povos. Não se apoderar para si. Não fazer guerras para ter espólios de guerra. Tudo bem que eles prosperaram para com aquelas guerras, né? Em termos materiais. Mas em termos morais, em termos espirituais, eles não evoluíram nada. É assim ou está errado? Hein, Yasmin? Você que está com uma cara assim, que está faltando alguma coisa, fala aí. Deixa a ressalva para depois. Deixa as ressalvas para depois. Bom, então vamos adiante, já que a Yasmin não falou nada. Vou citar aqui alguns exemplos, tá? Que cometeu-se os erros do povo hebreu e que pode servir para nós, como alerta. Buscar em lugares errados a nossa salvação. Nós não devemos fazer isso. E salvação, vamos colocar entre aspas, que a salvação é a salvação de nós mesmos, das nossas imperfeições. É nós salvarmos, não é salvar do demônio não, tá? Pessoal, se eu não conheci uma senhora, vou falar aqui rapidinho uma história. Eu conheci uma senhora que ela sempre tinha assim, uma palavra positiva para dar para a gente. Tudo, tá? E aí, tinha uma outra senhora, que eu já falei dela aqui, que Deus a tem, a dona Palmira, que ela sempre amedrontava a gente, ela sempre falava de negócio de demônio, que a gente ia para o inferno, não sei o que e tal, mas foi bom porque naquela época a gente precisava disso mesmo. Mas ela sempre arrumava um jeito de incentivar a gente. Aí uma vez, quando a dona Palmeira estava demais, que tudo que a gente fazia, ela dizia que a gente ia para o inferno, aí ela não tinha o que dizer, ela virou para a gente e disse assim, não, mas é que talvez o demônio não seja tão mal assim e tudo. E eu acho que ele também não é tão mal assim não, eu acho que a gente bota muita coisa na culpa dele. Acho que às vezes a gente faz a coisa e bota a culpa nele. Ele deve ficar chateado com a gente. Porque a gente erra e diz assim, foi o demônio, foi o capeta, foi isso, foi aquilo, não é assim? É ou não é, Paulo? Já fez isso, Paulo? Perdão. Bom, então vamos adiante. Quando a ignorância imperava. Sim, pronto, quando a ignorância imperava, vamos lá. Nos deixamos enganar por espíritos inferiores. Acreditem que ali naquele meio, daquele povo hebreu, isso é uma história até interessante, que outro dia eu vou contar. Havia muitos espíritos inferiores influenciando a cabeça deles ali também. Havia, ao ponto que eles construíram até um bezerro de ouro lá. Né? Bastou Moisés se afastar um pouco para eles, e o próprio, me ajuda, mano, o irmão de Moisés, Arão. O próprio Arão, que estava vivendo um drama emocional muito grande, também entrou na barca. E Arão tinha uma mediunidade, a mediunidade de Arão, tanto que eles meio que trabalhavam em parceria, os dois, por causa da mediunidade de Arão. Era uma coisa fabulosa, tem até um livro que fala sobre isso. Vamos adiante. Nós vivemos com máscaras. Nós vivemos com máscaras. E essas máscaras que nós vivemos, são as máscaras sociais, elas se fazem necessárias. Porque se a gente não vivesse com essas máscaras, a gente vivia em conflito com todo mundo. Por exemplo, às vezes você chega num local, alguém te fala alguma coisa, e você sorri, mas por dentro você está querendo enganar a pessoa. Isso são máscaras. E essas máscaras, a gente ainda necessita delas. Né? Dependendo da onde a gente trabalha, dependendo da família que a gente tem, dependendo da onde a gente circula, a gente necessita dessas máscaras, ainda. Vamos adiante. Terceirizamos o esforço que cabe a nós. Essa questão de terceirizar o esforço que cabe a nós é o seguinte: nós, quando vamos lembrar de buscar a Deus,
a gente, na maioria das vezes, a gente lembra no momento de aflição. Só que aí a gente vai buscar a Deus, mas a gente precisa de outra pessoa para buscar a Deus, porque a gente mesmo não se acha capaz de se conectar com Deus. Então a gente terceiriza isso daí. A gente busca algumas revelações, a gente busca alguém para dizer alguma coisa, né? Para revelar, para esclarecer. Mas cabe a nós procurar refletir o que está acontecendo na nossa vida e aonde a gente pode pegar o caminho de volta. Porque às vezes você está indo por um caminho, você tem que retornar a sua mente, consertar, ajeitar, parar as arestas. E aí a gente fica procurando soluções, adivinhações. Vamos adiante. E esse povo hebreu, eles faziam muito isso. Tá? Tudo eles colocavam na conta de Deus. Tudo eles queriam colocar na conta de Deus. Ou então, tudo eles sobrecarregavam o próprio Moisés. Mas eles mesmos não queriam. Então, isso é um alerta para nós, para que nós não façamos isso. É interessante. Nós saímos da nossa casa, aí vamos para casa. Vamos dizer aqui, a gente sai da nossa casa e vem para cá. Aí aqui a gente faz esse pequeno, né, essa pequena reunião, essa pequena reflexão sobre o Evangelho. Só que, quando a gente sai daqui com essa reflexão, a gente não edifica a nossa casa. A gente não põe em prática em nossa casa. A nossa casa, ela tem que ser o verdadeiro templo. A nossa casa. Né? A gente vai na casa do vizinho e tal, aí a gente diz, aquele vizinho é carregado, sair lá da casa dele, é sempre a casa do vizinho, né? Nunca não foi a gente que levou nada para a casa do vizinho, não. Foi a gente que trouxe da casa dele para a nossa. Este é um ponto. Outra coisa, a gente começa a se arrepiar, estou todo arrepiado aqui. Isso daí são coisas que nós temos da nossa mediunidade. Não quer dizer que é o olho grande do vizinho, não é nada disso. Ou até pode ser coluna também. Às vezes a minha coluna dá um negócio no braço. Mas vamos adiante. É assim, quando a gente está com um problema, que a gente chega em busca dessa solução desse problema, e que a gente fica bom daquele problema, acabou ali. Vamos pensar assim, é só a gente que sofre? Vamos supor, você está com um problema, aí você foi em qualquer lugar, na igreja, no templo e tal, aí você ficou bom. Aí acabou o seu sofrimento, acabou o sofrimento dos outros. Quer dizer, a gente vai só para pedir para a gente ficou bom, a gente não vai mais. Mas será que a gente não tem que pedir também pelo outro? Será que faz parte? Faz parte isso? Porque nós estamos falando aqui de não acreditar em falsos espíritos, não é assim? E o tema principal desse capítulo é falsos cristos, né, ou falsos cristãos e falsos profetas. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguém tem ideia do que seja um falso cristão ou um falso Cristo? Alguém tem ideia? Porque assim, a gente pensa na mensagem do Cristo, a gente fala assim, a mensagem... Não, as religiões falam isso, até dentro do Espiritismo mesmo fala isso. Já tem mais de 2000 anos da mensagem do Cristo. Até mesmo dentro do Espiritismo fala isso. Mas vamos pensar uma coisa aqui. A Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Mais de 4 bilhões. Quando Cristo estava no planejamento desta Terra, que nós estamos hoje, ele já era um espírito puro. Então, Cristo já era um espírito puro há mais de 4 bilhões de anos atrás. E aí, toda a mensagem que se dá, que vai de encontro ou deturpa as mensagens do Cristo, nós podemos denominar como falsos cristãos e falsos profetas. Ou podemos, sim ou não? Quando a gente fala alguma coisa que é contra... Então também somos falsos cristos e falsos profetas. Pedro foi escolhido para edificar na pedra a igreja, mas ele também confundiu. Ele também não entendeu bem o que era a igreja que Cristo estava pedindo. E ele também deu um falso testemunho. Ele também foi... Pedro também foi um falso profeta.
Então eu estou querendo dizer que a distância é tão grande para Cristo, mas tão grande, é lógico que as religiões querem humanizar Cristo e querem colocar ele simplesmente como um religioso. É uma forma de consolar as pessoas, mas é uma distância imensa que a gente não consegue compreender isso. Olha, há mais de 4 bilhões ele já era espírito puro. Há mais de 4 bilhões, Marta, você que é especialista no assunto, nós éramos o que aqui? Menos que poeira? Só átomos. A gente não tem nem ideia. E Cristo já é um espírito puro. Então, quando ele traz uma mensagem para nós, é uma mensagem que a gente não vai conseguir compreender agora. E a gente vai, em muitos momentos, vamos dar falsos testemunhos dessa mensagem do Cristo. Porque o falso Cristo é a mensagem contrária à verdadeira mensagem do Cristo. Paulo, que não foi apóstolo de Cristo, mas que depois naquele encontro ali no caminho para Damasco, indo para Damasco, naquele caminho ali, ele tem esse encontro com Cristo, e dali aquele encontro é tão marcante que ele se converte, e ele passa a dar o maior testemunho, maior até do que os próprios apóstolos. Porque ele percebe. Justamente. Só que Cristo diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por que Cristo diz isso? Porque, me perdoe meus irmãos católicos, não vai aqui nenhum pensamento meu, é um fato histórico, e a Igreja Católica fez uma série de guerras em nome de